Marcos Serpa, estou super feliz, né, de estar podendo estar com você nesse projeto novo da Araru TV, que fez história aqui na cidade de Araruama e está retornando com essa nova proposta, com esse novo fôlego. Obrigada pela confiança, né, como profissional. Eu que te agradeço, Leila. Prazer estar aqui com você. Prazer poder recomeçar esse trabalho contigo aqui. E vamos às pautas, né? Porque tem muita coisa acontecendo aqui em Araruama e a gente precisa botar essas pautas para jogo. É nada melhor do que acompanhar o cotidiano da cidade, né? Isso aí. E nessa correria também, apesar da dinâmica da internet, muita gente não consegue. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente, com esses recortes, a gente vai poder trazer para os internautas, né, Serpa, esse acompanhamento dessas notícias. Isso aí. Hoje aqui em Araruama, a pauta principal caiu do céu, né? Literalmente, a chuva. Deu um susto no pessoal. O pessoal não lembrava mais como era a chuva, né? O pessoal acostumou tanto com calorão, com sol, com aquela coisa escaldante do verão. E o outono chegou. As águas de março finalmente chegaram, né? Fizeram um estrago aí, deixou muita gente debaixo d'água aqui em Araruama. Né? A gente tem aqui as fotos que a gente está botando no ar de como ficou aqui no Parque Hotel, em vários bairros aqui, né? Vila Capri ficou sem energia. Tem pontos ainda que continuam alagando muita e prejudicando as pessoas, né? Esse ano a gente está no primeiro ano de um mandato novo, né, de prefeitura, e todo início de mandato, né, quando chegam as águas de março, acontece uma chuva mais pesada e deixa todo mundo assim numa expectativa de que poxa, a prefeitura não resolveu o meu problema. Enfim, a prefeitura não resolveu porque tem a desculpa que está começando agora, está chegando, né? Mas ela agora já está oficialmente informada do que está acontecendo, do que precisa, né? A gente está entrando aí nos 100 dias, né, da atual prefeita. A gente está chegando aos 100 dias. É um momento emblemático de começo de governo, mas a expectativa ainda está no ar. Né? As pessoas... Agora parece que acendeu o alerta para muita gente que se assustou com a chuva, com a falta de manutenção nas ruas, tudo. Essas pessoas agora já estão ligadas. Pô, peraí, o que está acontecendo em Araruama nesse momento? O que não aconteceu, né? Exatamente. O que está deixando de acontecer em Araruama? O que precisa estar sendo feito para resolver isso? Eu acho que existe aqueles momentos do susto, né? Sim. De realidade. Então eu acho que no decorrer das carências da cidade, de problemas que não foram resolvidos, eles virão à tona. Sim. Uma coisa é saber se a atual gestão vai ter como ser hábil nesses momentos e depois fazer um planejamento que já poderia estar sendo feito há muito tempo, não é isso? Sim. Desde a campanha, né, que você faz um planejamento de campanha para você poder assumir, você vê as demandas da cidade, para você poder já, quando você vence, já entrar agindo perante isso. Concorda comigo? Concordo. Eu acho que muita coisa vai vir à tona e vai ter os choques. Sim. Tanto da população como da nova administração. Exatamente. Essa nova gestão, eu acho que assim, é totalmente atípica em relação ao que vem ocorrendo todos os anos. Ela não é uma nova gestão e não é uma gestão antiga, né? Quer dizer, ela consegue unir o pior dos dois mundos, né? A inexperiência de quem chega, né? E o ranço de quem sai, né? O governo ele tem um lado ruim do governo passado, grande parte desse lado ruim, e o lado ruim de um governo inexperiente que chegou e está demonstrando muito amadorismo, né? Até porque a prefeita ela não é uma gestora
pública profissional, né? Mas ela teve uma passagem como secretária. Mas foi muito rápido, né? Foi muito rápido e foi meio que para apresentar, né, a Daniela. Acho que foi uma estratégia para apresentar a Daniela à população, né, para poder ela ter alguma coisa no currículo como gestora pública para poder se habilitar a concorrer a prefeita. Bom, não funcionou muito, né, porque, pelo que a gente viu, ela hoje está fazendo uma auditoria para apurar o que houve no próprio governo, onde ela era secretária de administração, se eu não me engano, né, ou chefe de gabinete, não lembro, sinceramente não lembro. Entre os miúdos aqui, eu e você. Sim. Mas talvez também essa auditoria para saber o que aconteceu, né? Você tem que ter um histórico de alguma forma. Sim. E se você não fazia parte, se você não sabia a realidade do município, né? Se você quase caiu de paraquedas na cidade, eu acho que a auditoria, você não acha? Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige, por favor, não deixa não. Você não acha que a auditoria, de repente, vai dar possibilidade dela saber o que realmente aconteceu ou como acontecia? De repente, ela não vai, a partir daí, ter uma direção para começar a governar, que é o que a gente espera, porque vamos pensar aqui. Tem as pessoas que elegeram, votaram para uma continuidade. Ela foi eleita para continuar. Sim. Porque ela fazia parte de um grupo. Concorda? Concordo. Acompanha meu raciocínio. Então, ela fazia parte de um grupo. Exato. A partir do momento que você solta esse grupo, você sai desse grupo, você tem a necessidade de ter outras pessoas com você. Isso. Não é isso? E não é exatamente o que ocorreu, né? Mas, né? Hoje, por exemplo, assim, eu acho que coisas que a gente acompanha nos primeiros 100 dias em determinados municípios, a gente não está vendo isso acontecer aqui em Araruama. Verdade. A gente não está vendo acontecer em Araruama. E aí também a gente fica tentando analisar, saber o porquê que não está acontecendo. Não é uma continuidade e não é um governo novo ao mesmo tempo. Né? É o que você falou anteriormente. Então a gente fica num ponto de... Aí a gente vai dar mais 100 dias e depois nós vamos dar mais 100 dias e mais 100 dias. Né? A gente fica pensando, a gente quer realmente poder ver as coisas acontecendo, né? Com certeza. Porque tem a população que está feliz da vida com a atual prefeita. Você é jornalista, né? Nós que somos da área de comunicação, você vê pessoas, eu sempre entrevistando, tem pessoas satisfeitíssimas. Com certeza. Postura, acreditando que realmente vai acontecer uma mudança, entendeu? Exatamente. Aí vamos voltando para o papo da chuva. Vai continuar chovendo. Essas pessoas que sofrem com alagamento, que não conseguem sair de casa, não conseguem ir trabalhar, será que elas vão continuar acreditando? Eu acho que se fizesse uma pesquisa ontem de popularidade, de satisfação em relação ao atual governo ontem, se fizesse uma amanhã, essa pesquisa ia ser bem diferente, porque esses pequenos eventos, né, do dia a dia, eles mexem muito com a percepção da população sobre o que está acontecendo de verdade na cidade. A gente só sabe se a prefeitura fez o dever de casa dela em relação à manutenção das ruas, das vias públicas, a prevenção de enchentes, depois que chove. Há quanto tempo que não chove? Eu não lembrava mais uma chuva desse tipo, né, da última vez. Deve ter muita gente hoje meio chateado com a prefeita, porque ninguém viu ela executando um plano, né, que fosse eficiente em relação a isso. A gente sabe que, mesmo não chovendo até hoje, nesse verão, uma hora a chuva ia cair, né, isso aí é inevitável e até bom, né, até certo ponto. Mas quando aconteceu deixando uma opção de gente debaixo d'água, né? Um monte de gente aí ficou
no prejuízo Certo? E grave. foi uma chuva de 30 minutos. Imagina Pois se essa é, chuva ela fosse de 1 hora. exatamente, Se passasse exatamente. mais meia hora, porque ela veio, né? Ela veio vindo, veio Uhum. chegando. E aqui em determinado. Ela vai atrasando, né? Chega primeiro no centro, depois vai para os distritos e vai. Foi de meia hora. Com as pessoas que eu estive, que moram nos bairros, falou, gente, que chuva foi essa? Que chuva forte foi essa? Então, muitos amigos recebendo telefone, eu falo, minha rua tá alagada. Né? Os filhos ligando pros amigos, assim, eu perto presenciando. Sim. Eu acho o seguinte, assim, eu não tenho nada a falar atualmente da prefeita Daniela Soares. Sim. Né? A gente, como comunicadores, como repórteres, enfim, como da comunicação, a gente vai começar a ter opinião a respeito, né? De acordo com o caminhar. Por isso que a gente fala sempre que os 100 dias é importante, né? Dentro da mídia, dentro do... Isso, dá para você começar a formar. Porque uma coisa, a gente sabe o que a gente pode fazer com o jornalismo ou através das notícias para abafar um monte de coisa e não mostrar a realidade do que realmente está acontecendo. Não é isso? É uma prática comum. Então, hoje, atualmente, a gente pode acompanhar determinados vídeos de coisas que são divulgadas que você fala, mas qual a diferença que isso faz na minha vida? Qual a diferença que isso faz na vida da população? Estou errada? Porque você está o tempo ligado sabendo o que está acontecendo. Então são coisas, tudo bem que as coisas, os detalhes, as coisas pequenas, elas realmente, somam para uma grande diferença. Sim. Só que existem prioridades urgentes. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Perante o governo. Só que são prioridades que já está vindo já há um bom tempo. Não são prioridades de hoje. São prioridades do espera que a atual gestão resolva. Eu acho que o grande interesse aí, a grande comunicação que a gente quer ouvir da prefeita é essa comunicação de um planejamento do que vai ser feito para as necessidades que são berrantes na cidade. Verdade. Porque nesse começo de mandato, uma coisa que me chama muita atenção é que a forma de se comunicar da prefeitura, ela conseguiu piorar. Eu achei que era muito difícil piorar porque a gestão passada se comunicava muito mal, trocava muito mal com a população, não tinha escuta. Hoje até pode ter uma escuta, mas não tem um diálogo aberto porque a prefeitura não comunica as suas ações de uma forma eficaz, eficiente, melhor dizendo. Ela não comunica, ela não... ela joga muita coisa por debaixo do tapete, coisas que não precisava jogar debaixo do tapete, era questão de diálogo, né? Mas criou-se uma mentalidade na comunicação institucional de algumas prefeituras que o prefeito ou a prefeita eles não podem admitir seus pontos fracos, né, e comunicar à população que vão tentar resolver. Não, hoje ninguém responde uma crise, não existe uma gestão de crise. Semana passada, vamos até mudar de pauta um pouquinho, depois se quiser a gente volta para essa. Semana passada teve uma crise horrível na comunicação institucional da prefeitura, que foi a questão das mortes na maternidade Jaqueline Prates, né, no Hospital Jaqueline Prates. Teve um caso assim, assustador, diversas pessoas testemunhando a situação, a prefeitura não se manifestou. Aí o que eles fazem? Pegam uma página para poder entrevistar o gestor do hospital e para ele dar uma satisfação para a população. É uma página que todo mundo sabe como funciona, que é altamente tendenciosa em relação
ao poder público, né, que tem seus motivos em relação a isso. Quer dizer, ela, além de estar na berlinda, além da prefeitura estar na berlinda ali com a população querendo saber o que está acontecendo, ela vai responder no canal de menor credibilidade que existe dentro da cidade, né? Que não adianta, pode ser conhecido, mas não tem credibilidade, E acaba comprando a falta de credibilidade para ela e dividindo, multiplicando essa falta de credibilidade, né? Porque as evidências são inúmeras, as testemunhas são inúmeras, a família está revoltada, os parentes, os amigos, os conhecidos com a situação. E é isso que acontece em Araruama o tempo todo. Não tem comunicação institucional eficaz para poder gerir essas crises, né? Serpa, incompetência então de quem está na comunicação, né? Porque contratações ocorreram para a comunicação. Sim. Então tem muita gente que de repente não está fazendo o que deveria ser feito. Sim. Porque a prioridade de uma comunicação, a partir que você tem um jornalista lá dentro, independente se é bambambam, se não é bambambam, enfim, é ir apurar. Exatamente. Não é isso? Exatamente. É ir apurar até para que também a própria prefeita tenha informações precisas e se não tiver, ela pega e vai lá e procura saber. Não é isso? Exatamente. Gerir crise é isso. A gente vai lá e vem cá, o que aconteceu, quem que é, vem cá, para poder ouvir, né? Se ela não tiver uma pessoa de confiança que faça isso e que vá passar tintim por tintim para ela do que ocorreu, e aí também entra a ação da comunicação, do jornalismo, para poder redigir isso seriamente, para poder emitir comunicado para todos os veículos de comunicação. Não é isso? Eu já vi uma novela muito parecida com essa que a gente está assistindo, se chamava novela Governo Miguel Giovanni. Tá tudo muito parecido, isso me assusta muito. Isso me assusta muito porque, na época, a gente foi muito crítico aqui na Araru TV ao governo Miguel Giovanni, sempre numa intenção de mostrar os problemas, de dialogar, de fazer essa troca da população com o poder público e era muito ruim. A comunicação era muito, muito, muito ruim, né? O único papo que rolava, vem pra gente, vamos conversar, e a gente não queria isso, entendeu? A gente nunca quis isso, né? Não era o nosso objetivo, mas a única língua que o pessoal entende é essa, entendeu? E eu tô vendo acontecer coisas muito parecidas nesse governo, né? O amadorismo do governo Miguel Giovanni é muito parecido com o amadorismo do governo Dani Soares, né? Daniela Soares. E isso abre brecha para um mal maior. Eu não sei se maior, mas um mal tão grande quanto, de repente, que é a comparação com o governo de Lívia. Em Lívia era melhor. Em Lívia não era melhor. Lívia era muito ruim. A gente não merece repetir um governo Lívia. A gente quer mais do que isso, a gente espera mais do que isso. Eu acho que quem votou, influenciado por Lívia, votou pensando, poxa, eu quero uma continuidade melhor do que a que está acontecendo, né? E isso não pode, a gente não pode dar um passo para trás tão grande. Uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender é que o próprio Miguel Giovanni, quando governou Araruama, ele governou uma cidade pobre. Por mais que ele não tenha sido um prefeito competente, ele governou uma cidade pobre. Hoje a Daniela está governando uma cidade bilionária, né? O papo é diferente, entendeu? Não dá para cometer os erros, né, que têm sido cometidos aí com a grana que a Araruama tem hoje. A gente não pode estar em déficit do IDEB, igual a Araruama teve aí na última gestão. A gente não pode estar deixando a desejar na saúde, né? A gente não pode estar, assim,
A gente não recebe os royalties que Maricá e Saquarema recebem, mas a gente recebe muito, 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 muito. Papo de bilhão, né? Dá pra gente fazer essa grana toda, ela tem que ser revertida para a população, né? Sim. Para o bem-estar da sua população, né? Exatamente. Poder dar condições para que as pessoas possam crescer. Porque se certeza. você não tiver um povo que não possa crescer, então a cidade vai ficar à mercê disso que a gente está passando. Exatamente. Agora, com relação, eu quero voltar na comunicação. Sim. Hoje, para a gente que é da área, né, a vida toda, hoje as notícias elas são muito, né, rápidas, né? Sim. 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto, né, para poder ter visualização, ou seja, o conteúdo, esquece. Então hoje você vê que a maioria dos prefeitos tem essa liberdade de ligar o celular e dar o seu recado, ok? Isso é legal. Se mostrar presente nas redes sociais. Concorda? Concordo. Mas no caso, por exemplo, quando acontece uma fatalidade, quando acontece uma calamidade, é bem mais embaixo. Verdade. Ainda mais quando você envolve vida, porque aí tem que vir, cara, em primeiro lugar, o respeito perante as pessoas, perante o ser humano. E tem que ser apurado. Então essa resposta vai ficar devendo. Tá devendo. Mas é aquilo que a gente fala, né? Nunca é tarde para reconhecer, para poder, né? Porque é mais bonito. A palavra-chave é essa. Você, demorou, mas né? Mas você tentar não é dizer consertar, né? Mas você tentar dinamizar isso de uma maneira, porque se isso virar vicioso, a imagem da prefeita vai ficar péssima. Exatamente. É reconhecer, péssima. Olha, tá tendo um problema aqui, eu já identifiquei e a gente vai trabalhar para corrigir. Não é ignorar, não é negar as evidências, né, como diria Chitãozinho Chororó. Pode entrar na omissão, não é isso? Exatamente. Oi? Não pode se omitir, não pode se omitir, não pode negar. É papo de reconhecer o que não acontecia no mandato passado também. O governo de Lívia não baixava a cabeça para reconhecer. Mas a questão agora é reconhecer quando houver uma deficiência e vamos tentar corrigir. Vamos chamar a população para dentro. Olha, me ajuda a corrigir isso aqui. O papo tem que ser esse, entendeu? Fica a dica aí, tá? Certo, porque isso é mostrar força, né? Exatamente. Isso é mostrar poder. Exatamente. Isso é mostrar coerência. Isso é mostrar vontade realmente de governar para o povo, de respeitar o povo. A gente não está falando aqui de bastidores, não me interessa os bastidores, entendeu? Sim. Eu acho que interessa para a gente é o dia a dia das crianças, dos idosos, o dia a dia da saúde, o dia a dia dos serviços básicos que possam realmente funcionar para quando o cidadão precisar, ele, com todas as dificuldades, que você sabe que a vida não está fácil para muita gente, ele possa contar com isso. Agora, eu espero muito que a prefeita ela consiga rever seu quadro aí de comunicação, né, porque tem que ter alguém de confiança. Não pode estar ali como marionete. O pessoal confunde comunicação institucional com propaganda institucional. Ela não precisa fazer propaganda o tempo todo. Ela tem que se comunicar. É diferente. É muito diferente. Entendeu? E ela vai pagar o preço enquanto ela estiver fazendo errado. Da mesma forma que aconteceu na semana retrasada, se não me engano, quando a prefeita teve reunida com os representantes da água de Turnaíba para questionar o problema da falta de água no município, né, durante o verão. E ela gravou um vídeo dizendo, olha, conversei com o pessoal, a gente conversou bastante, vejam as imagens. E acabou o vídeo. Não falou o que foi o que aconteceu. Aonde, como, né? O que, aonde, assim, como, por quê. Básico, assim, eu fiquei com vergonha quando assisti, que eu falo, cara, é muito amador o negócio.
É porque eu em uma outra oportunidade, eu comentei que a gente quer elogiar. Exato. Nós desejamos profundamente, bater no peito e falar, cara, eu moro numa das melhores cidades do Brasil para viver. Com certeza. Entendeu? Lá realmente é a população em primeiro lugar. A gente vê o esforço do executivo em dar o melhor para a sua população. A gente sabe das dificuldades. A gente está junto ali em todos os momentos. Porque você quer ver trabalho. Exatamente. É isso? Exatamente. Você quer ver o trabalho. A gente quer vibrar com... torcer junto, né? Então eu não vejo negativo, quem quer que seja, com coerência, né? Criticar. Exato. Natural. Uhum. É natural. Uhum. Não é isso? Exatamente. E a imprensa é o trabalho da imprensa. O problema é que se confundiu durante um tempo aqui em Araruama jornalismo com publicidade, né? Os jornalistas Araruama a gente não tem muitos colegas assim que atuem na área há tanto tempo, de repente até quanto a gente, né? Que tenham um pouco mais de experiência. Tem muita gente da era digital, né? Que começou na blogueiragem de página de internet, coisa e tal, e não tem essa dimensão tão grande. Acha que jornalismo e publicidade é a mesma coisa. Eu já ouvi de jornalista, não, eu recebo para falar bem, isso é publicidade, eu estou fazendo a publicidade. Não é assim que funciona. Notícia é notícia. Publicidade é publicidade. Se você quer fazer uma faculdade, por exemplo, de jornalismo, você vai fazer a faculdade de jornalismo. Se você quer fazer a faculdade de publicidade, é outro curso, né? Você estuda só algumas matérias parecidas, né? Agora, se você quiser seguir também, porque virou profissão influencer, né? Hoje Exato, todo mundo é influencer. Eu acho curso... isso incrível. Daqui a pouco vai ter curso universitário de influencer. Não, inclusive, pessoas que têm anos de carreira de profissional estão sendo desqualificados pelos influencers. Sim, não tenho nada contra os influencers. Eu tô falando que virou profissão. Hoje o pessoal enche a boca e fala, eu sou influencer, influencer. Hoje tem novela que escala elenco de acordo com o número de seguidores do ator, da atriz, né? Tô ferrada. Se for para escolher por causa de seguidor, eu falo pra gente, eu não sou influencer. Eu acho incrível, eu acho super positivo, tanto para os prefeitos, para se autopromoverem, e também para gente que é da área de comunicação, poder se comunicar. É isso que a gente está fazendo aqui na Araru TV. Você da sua casa, eu da minha casa, e a gente poder estar conversando sobre a cidade que a gente gosta, a cidade que dá o sustento pra gente, né? Sabe, de uma forma sem agressividade, né? Você poder falar o que você pensa sem precisar ser agressivo, respeitando, né? Com respeito, com seriedade, com profissionalismo. E isso tem que ter essa liberdade. Imagina se a gente não puder fazer isso. Entendeu? Você pega o seu diploma e você guarda. Ok? Né? Vai ser, então, publicitário. Eu acho que você também faz muito bem isso, né? Não, Não, eu acho o seguinte, existe um espaço hoje, com online, infinito, né? Tem profissões e coisas ainda que vão ser inventadas, que não foram inventadas ainda. E a forma de se comunicar. A forma de se comunicar. Mas existe uma forma de se comunicar que é falar das carências, das necessidades. Não dá pra gente se calar mais diante disso? Isso. E dar voz a quem não tem voz também. Eu acho que é o mais bacana, né? Poxa, quantas e quantas pessoas que mesmo com a internet, com a facilidade de você pegar um celular e gravar, publicar seu vídeo, né? Mas tem muita gente que ainda não consegue ter a sua voz, né, ampliada pelas redes sociais, né, suas pautas discutidas nas redes sociais. Eu acho isso fundamental, né, principalmente na nossa aldeia aqui, na nossa comunidade, né? É fantástico. Eu penso muito
agindo localmente, pensando globalmente. Isso aí. Eu acho isso super importante para que a gente possa... É a mesma coisa. Um prefeito, por que não vai copiar algo bom? Por que não vai copiar algo que deu certo no outro município? Sim. Pelo orgulho? Pelo ego? É insegurança. Imagina também. Não, Serpa, imagina o quanto que nós, a população, pagamos por causa do ego dos políticos. E a gente já pagou muito. Araruama, então, poxa, já teve casos e mais casos de prefeitos ególatras, né, que fizeram Araruama andar muito para trás, achando que estavam fazendo o Araruama voar. Não foi por aí. Então, uma outra coisa que eu também queria levantar aqui é, por exemplo, assim, né, com relação às eleições de 2024, hoje a gente vê um secretariado aí, né? Sim. Foram muitas mudanças, concorda? Concordo. Né? Mudou muito mais. Inclusive, muitos vereadores que se tornaram secretários. Né? Dança das cadeiras. Eu acho que a gente também quer aguardar e ver, né? Sim. Porque os 100 dias envolve todas essas pessoas que hoje assumiram essas pastas. Entendeu? Muitos amadores nas suas áreas. Se a gente for pegar pasta por pasta para ver o perfil do secretário, ver de onde ele veio, o que ele faz e o que ele está entregando de resultado, vai ser meio desanimador, pelo menos por enquanto. Mas, enfim. Mas imagina você tá ali, ou eu, os dois, jogaram a gente aos leões. O que a gente tem que fazer? Se você não entende de um assunto. Buscar os melhores das suas respectivas áreas para atuar. Não os que estão mais... Junto o quê? Oi? Com você. Junto com você. Junto com você. E se você assina... Se você assina, você quer os melhores. Exato. Traz de fora, se for o caso, porque às vezes não tem, mas em muitas áreas tem gente muito boa aqui. Aí é questão de alinhamento, né? Alinhar o discurso. Olha, eu estou precisando de uma pessoa para secretariar que tenha conhecimento para trabalhar na saúde aqui, que entenda do que se trata, entenda a realidade local, as deficiências, as carências. Não tem em Araruama ninguém nesse perfil? Pô, vou buscar o melhor de fora, entendeu? Lá fora tem muita gente boa, muita gente que tem formação, né? Porque aqui a gente tem muita gente experiente, mas às vezes não tem formação adequada para atuar. Pegando a sua deixa a respeito de muitos secretários que hoje estão na pasta e não entendem nada da pasta. Não é isso? Sim. É uma realidade. Sim. Ok? Uma realidade que realmente está acontecendo. Tá, mas aí a gente sabe também que isso faz parte da política, né? Tratos. Isso. Dos tratos, dos fechamentos, né? A velha política. Porque quando você entra, assume um executivo, você já está pensando nos outros 4 anos. E nem passou os 100 dias. Você está nos 100 dias ainda, você já está lá pensando nos 8. Eu quero ficar 8 anos aqui, enfim. É isso? Mas aí, por exemplo, mesmo que seja estratégia política, esses secretários, vereadores assumindo essas secretarias, ou quem quer que seja, se é da cidade, se não é da cidade, se é da área, se não entende nada daquilo e está na pasta, você pega alguém e coloca do lado desse cara que entende pra caramba disso. Isso aí. O cara vai aprender pra caramba. Exatamente. Porque se senão... bem assessorado. Isso, Serpa, porque senão vai azedar o caldo. Vai. E é o que tem acontecido. Não tem, porque aí se o secretário começa a colocar um monte de gente embaixo das asas dele que não entende bolufas,
aí tá perdido. Aí É. perdeu tudo, aí tá perdido. Serpa, eu não sei se você, acho que saiu agora até essa semana uma segunda publicação. Eu não entendi ainda. Segunda da transformação, que inclusive até quem está fazendo é um repórter que foi da InterTV. Você captou a ideia desse. Uma coisa assim meio. Não é nem mais do mesmo. Eu lembro de uma coisa, vamos voltar há 10 anos atrás, governo Miguel Giovanni. O governo Miguel Giovanni fazia evento de inauguração até de quebra-mola na cidade. Era uma coisa assim de dar pena, né? Agora Araruama voltou para esse esquema de querer exaltar manutenção, né? Gastar dinheiro produzindo peças jornalísticas, publicitárias, para dizer que está fazendo manutenção. Assim, o máximo que você vai comunicar por alto, né? Isso aí não é coisa para... E olhe lá, cara. Eles vão perder tempo e gastar dinheiro para dar publicidade a coisas que deveriam ser praticamente automáticas, né? Que é aquela coisa, pô, tô trocando lâmpada, né? Não tô fazendo nada de diferente, de inovador, de extraordinário, entendeu? A gente espera muito mais. A gente também é mal acostumado. Eu acho que a gente está sendo implicante, você não acha, não? Está sendo implicante? Eu acho que pode ser. Vão achar que a gente está sendo meio que implicante. Mas a implicância é fundamental. As pessoas não dão valor real à pessoa implicante. A pessoa implicante é que faz a coisa funcionar. Se for todo mundo passivo, tá lindo, bacana, parabéns, dá parabéns pra prefeita. Se todo mundo estiver batendo palma, pro mínimo, a gente nunca vai chegar no mais ou menos. Entendeu? A gente vai nivelar tudo por baixo sempre. Entendeu? A gente não tá em condição de nivelar por baixo. A gente é uma cidade bilionária, a gente tá tirando onda. Entendeu? A gente tá tirando uma ondazinha. Acho que a gente tá chegando no final. Entramos nos 100 dias. Eu e você, a gente vai dar mais 100 dias. E depois mais 100 dias. Mas só que agora, com essa ideia, né, do retorno da Araru TV e a gente com esse espaço aí, que, né, não vou agradecer de novo para não encher muito a sua bola, mas contando, né, também com a minha participação, a gente sabe que a gente gosta de falar, de conversar, a gente gosta de refletir, né? Sim. Estamos também abertos a críticas, né? Com certeza, e a participações. Dos internautas, né? Das pessoas que queiram conversar ou se sentiram ofendidas, né? Com alguma coisa que nós falamos. O WhatsApp está até passando aqui na tela, né? Quem quiser fazer contato por esse WhatsApp aí, para participar junto com a gente, fica à vontade, vai ser muito bem-vindo. Porque a ideia também desse momento é a gente poder estar conversando, né? Sim. Sobre o dia a dia, sobre a nossa cidade, sobre o que realmente é prioridade. Eu acho que Araruama tem que ter um choque imediato para ontem de prioridades. Prioridades. Entendeu? Sim. Eu acho que eu, como população, nós que somos 150, vocês têm a conta exata de habitantes? Falam em 145, nessa faixa. Isso, mais de 100 mil habitantes. A gente está afim realmente de ver as coisas acontecendo. Com certeza. A gente criou essa expectativa. Mas aí, por exemplo, não dá para você ficar desviando a atenção, entendeu? Porque a chuva, ela vai cair. A metáfora da chuva, concorda comigo? Exatamente. Marco Serra? A chuva, ela vai cair. Vai começar a borbulhar o que precisa ser feito. Sim, está borbulhando. E se o governo não ficar esperto, não vai conseguir nem se estruturar para poder acontecer, resolver as demandas que virão a rodo depois desses 100 dias. Sim. Se não conseguiu colocar a casa em ordem nos 100 dias para poder administrar, você sabe, Serpa, vai ficando mais difícil. Cada vez mais.
Cada vez Só mais que aí difícil. o nosso cuidado e o nosso amor, nós que somos da população, né? Sim, Que não tem a chance de olhar o nosso pirão primeiro, ok? A gente exato. não tem como olhar. Vamos olhar o pirão primeiro, nosso, da população. Imagina se a gente tivesse. A gente Pois só é. tem isso no momento da eleição, por isso que a gente tem que ficar esperto do É, voto, é, né? com certeza. E aí Com é o certeza. coletivo. Então, o coletivo, por enquanto, de Araruama, não está vencendo, não É, está ganhando, não está avançando. O que a gente tem visto não está sendo muito positivo. Mas a não. gente quer que a prefeita Daniela possa virar esse jogo. Sim, Porque se ela consegue virar esse jogo, é bom para a gente que mora aqui, é bom para a população, é bom para as crianças. com certeza. Tem, tem um ditado que tem gente que diz que tá na Bíblia, não tá na Bíblia, que Deus Não escreve tá? certo por linhas Não, tortas, não, né? não, eu nunca acreditei nisso. Olha só, deixa eu te falar, deixa eu desenhar. Vou desenhar para você. Deus escreve, ó, retinho, Pois é, perfeitamente retinho, pois é. entendeu? Não tem falha. Não tem para onde argumentar em relação a isso. Mas assim, começou errado, né? Começou errado da parte de todo mundo. Meu ponto de vista, meu ponto de vista. Eu acho que a gente elegeu uma candidata por indicação, né? Só que a pessoa que indicou, ela hoje está mais queimada do que, sei lá, quem era Araruama. E essa pessoa que assumiu, essa nossa prefeita, ela não tem experiência, ela não tem gente de confiança, ela trabalha com um monte de gente que até poucos meses atrás chamava o marido da ex-prefeita de meu grande líder, meu mentor, e hoje eles se separaram e o que aconteceu? Ela está perdida. A verdade é essa. Ela está perdida de um lado, ele está perdido do outro. Tomara que desencane e descubra alguma coisa para poder deixar Araruama em paz. Que a gente tenha Ah, vai uma vir bem, iluminação Retinho. na mente da prefeita para que ela retome, por menos experiência que ela tenha, mas que ela se assessore por gente boa, por gente que realmente está afim de fazer Araruama desenvolver o potencial que ela tem. Né? Hoje, a Araruama, além de um potencial físico, ela tem um potencial econômico agora, né? Ela tem que se assessorar dessas pessoas, ou então a população tem que perceber a burrada que fez e partir para outra no futuro. Mas ainda dá tempo da prefeita reverter isso. Está na mão dela. Mas, Serpa, são 4 anos, né? É muito Quatro tempo, anos. cara. 4 anos. Não dá pra gente errar Normalmente, novamente, né? não dá. Coisas boas precisam ser feitas. Sim. Agora, poxa, que eu me lembre, a Fundação Getúlio Vargas, né? A Fundação Getúlio, tem assim Uhum. estudos fantásticos, né? Tem Tem pessoas muita gente competentes capacitada. para assessorar, para, né? Muita gente capacitada. Muita gente capacitada. Agora, aquele negócio, se for, vou pegar meu primo, vou pegar meu tio, vou pegar meu sobrinho, porque Araruama, esse tipo de coisa é endêmico, né? Todo mundo é indicação de família. E aí não funciona, não tem como funcionar. Vou pegar gente da minha extrema confiança, mas que não tem capacitação nenhuma. O cara vai ficar ali, vai defender o dele e Não, até onde eu der. acho legal você deixar claro, por favor, que você não tem nada contra alguém defender o seu. De É a forma alguma. sobrevivência. De É a forma alguma. sobrevivência, Claro, claro, né? claro. Não Não pode estou dizendo que ele está transparecer, errado, né? não. Não tô dizendo. O problema é quando o cara resolve defender o dele a qualquer custo. Entendeu? Quando vê que num negócio não dá. Entendeu? É a mesma coisa de me. Tipo, se o Vasco, eu sou vascaíno. Se o Vasco tá muito Idem. ruim.
tu é Vasco também. Pois é, aí o Vasco tá caindo, tá mal das pernas. Aí eu vou lá em São Januário, olha só, gente, eu sou primo do Pedrinho aí, do presidente do Vasco, e tô disposto a jogar. Só que eu sou muito ruim, muito ruim, muito ruim. Eu vou chegar lá e não vou dar conta, entendeu? Mas eu vou estar recebendo um saláriozinho de R$ 1 milhão, igual o Paê, e vou tentar defender o meu, vou tentar fazer de qualquer forma, até a torcida me expulsar, entendeu? Até São Januário inteiro me xingar ali, dizer, sai, Marco, que você é muito ruim. Mas até então eu vou tentar fazer o gol. Leila, eu acho que o papo hoje foi muito bom. Deu, né? Deu, pô, quero te agradecer muito por aceitar o convite aqui para a gente tá junto batendo esse papo aí, trocando essa ideia com todo mundo. Queria chamar todo mundo que quiser participar também, ó. O WhatsApp tá aqui embaixo. Faz contato com a gente, manda sua mensagem e a gente vai estar de volta aí a qualquer momento fazendo mais uma transmissão aqui pela Araru TV, entendeu? E botando essas pautas aí para jogo. É isso Obrigado. aí, gente. Obrigada a você, Serpa. Esse foi o Papum, né, da Araru TV. Isso aí. Papum. Papo 1. Valeu. Valeu.